Uma das perguntas que eu mais escuto nos treinamentos que eu dou sobre mechas é qual o tempo que eu devo deixar o tonalizante agindo. E é sobre isso que eu vou falar com você daqui a pouquinho. Mas é óbvio que eu tenho um pedido especial para te fazer antes de trocar toda essa ideia que a gente vai falar e tudo que a gente vai conversar agora. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar um comentário falando para mim como você tonaliza suas mechas. Quero que você me conte quanto tempo você deixa, que produtos você usa, como é que você tonaliza suas mechas. E vou pedir também para você ativar o sininho das notificações para que sempre que a gente postar um vídeo novo aqui no canal, você saiba que tem novidade no ar, para que você possa vir aqui assistir junto comigo. E agora vamos falar então sobre o tempo que eu deixo agindo a tonalização. Bom, vamos partir de duas informações bem importantes. A primeira delas é você identificar, você me dizer aí se você usa tonalizante ou coloração para fazer a sua tonalização, porque existe uma diferença bem grande no tempo desses dois produtos. Talvez se você já viu algum outro vídeo meu falando sobre tonalização, você já deve saber que no comprimento e pontas eu costumo usar muito mais a coloração do que o tonalizante. Obviamente que gosto de usar a coloração sempre misturado com uma emulsão, porque aí eu tenho menos força de ação, de clareamento, enfim, vários fatores aí que a gente pode estar falando sobre isso num outro vídeo. Mas nesse momento eu quero que você apenas me identifique se você usa tonalizante ou coloração. Na hora do tempo, o time, né? O tempo que eu vou deixar o produto agindo vai depender se é um desses dois itens, um desses dois produtos. Por quê? O tonalizante eu preciso deixar mais tempo, porque senão eu não tenho a revelação daquela cor da tonalização. Agora, a coloração, ela é mais rápida, ela tem uma ação muito mais rápida, então eu deixo menos tempo. Essa é a principal diferença. Agora vamos falar de tempo ideal. Normalmente os tonalizantes a gente vai precisar deixar eles aí em torno de 15 minutos para que você realmente enxergue a revelação do tonalizante na força e na intensidade a que ele se propõe. Agora, na coloração, esse tempo ele é bem menor. Normalmente, não é uma regra geral, eu costumo trabalhar com uma coloração na hora da tonalização com um tempo aproximado de 5 minutos. Só que vai depender muito da intensidade que está esse fundo de clareamento, vai depender da cor que eu quero ver revelada e vai depender aí se essa cor que eu estou colocando ela tem força suficiente para agir de forma mais rápida. Por exemplo, se eu coloco uma cor um pouco mais escura, essa ação ela é numa altura de tom mais escura, essa ação ela é um pouco mais rápida, né? Eu vou ter mais força nesse pigmento. Agora, se eu estou trabalhando, por exemplo, um cabelo numa altura de 10, eu abri o cabelo na altura de 10 e eu estou usando, por exemplo, uma coloração super clareadora numa altura de 12 para fazer tonalização. Obviamente que eu tenho muito menos pigmento, eu tenho muito menos força e aí eu tenho que deixar mais tempo. Agora, se nesse mesmo caso eu estivesse usando uma tonalização com uma cor que tivesse aí uma altura de 8 ou 9 até 10, comparado ao 12, eu tenho uma força de pigmentação muito mais acelerada e aí, obviamente, eu vou deixar bem menos tempo, por isso que é no olho mesmo. Esse é o momento em que eu digo que quanto mais experiência, quanto melhor for treinado o seu olhar, mais certeza você vai ter da hora em que você tem que tirar. Agora eu vou te dar uma dica bem importante. Normalmente, a grande maioria dos profissionais acaba tirando antes da hora e isso faz com que muitas vezes a revelação da cor não foi o suficiente. E aí, de repente, falando sobre essa diferença de tonalizante e coloração, o que você pode estar se perguntando agora é o seguinte: Vanessa, mas se eu deixo o tonalizante em torno de 15 minutos e a coloração em torno de 5, 6, 7 minutos, será que essa fixação vai ser menor ou vai ser suficiente? Qual vai desbotar mais rápido, né? Porque qual vai ser a diferença?
A coloração, normalmente, ela tem uma força de pigmento muito maior, ela tem uma revelação, ela tem uma intensidade diferente do tonalizante. E, obviamente, que a junção desse pigmento junto com a amônia que contém na coloração, a gente vai ter uma força maior, uma vibração maior. Só que aí tem uma diferença também. Como eu vou estar tonalizando? Eu tô falando de tonalização de mechas, tá? Não tô falando da tonalização daquele cabelo que veio, aí é um outro caso, a gente fala sobre isso num outro vídeo. Mas hoje a gente está falando especificamente daquele cabelo que você acabou de descolorir e você vai tonalizar. Naquele momento, o pH desse cabelo ele tá alto. Então, obviamente, que quando eu coloco uma coloração que vai agir em meio altamente alcalino, mais alcalino do que o próprio tonalizante, eu tenho um poder de ação muito rápido. Então, aquele momento em que o produto iria penetrar na cutícula, permear a cutícula e agir dentro do córtex, eu já tenho esse processo mais acelerado e aí a gente não tem a necessidade de deixar o tempo de ação de uma coloração. Só que como esse pigmento ele é mais forte e a amônia, nesse caso, vai me auxiliar na penetração, eu tenho aí uma vibração e eu tenho uma durabilidade tão boa quanto dos tonalizantes. Posso garantir isso para vocês. Agora, o que eu posso te sugerir é o seguinte: testa. E se você está acostumado a fazer isso com tonalizante, continua. Se o seu resultado está bom com tonalizante, não precisa mudar. O que eu sempre sugiro é que assim, nossa, se eu estou fazendo algo que não está bom ou que eu percebo que pode ser um pouquinho melhor, o ideal é a gente buscar uma nova maneira de fazer. Agora, se você está fazendo e seu resultado está sendo satisfatório, se você está feliz e a sua cliente também, não muda. Mas falando sobre o tempo, exatamente, que é o que a gente queria falar sobre hoje, o que eu vou te pedir é que você respeite esse tempo aproximado, lembrando sempre que quando eu uso coloração, eu não trabalho próximo à raiz. Lembrando que quando eu tenho cabelo natural, eu tenho que ter um cuidado um pouco maior, mas como eu uso uma volumagem baixa e eu aumento, eu dobro essa oxidação, eu não tenho realmente nenhum problema com relação à abertura do fundo de clareamento, que é um medo que todo mundo tem na hora que eu falo que eu uso coloração, tá? Mas isso é uma coisa muito particular, é algo que eu realmente acho que cada profissional vai se adequando, porque nesse contexto tudo pode, agora depende daquilo que você enxerga como o melhor resultado e a sua cliente também. Então isso aí que eu tinha para falar com você hoje sobre o tempo que eu deixo agindo as minhas tonalizações. Eu quero saber de você como você faz, então não esquece. Corre lá embaixo agora e deixa para mim um comentário falando como você tonaliza e o tempo que você deixa. E se você fizer alguma coisa de diferente, eu quero saber também, porque eu também estou aqui para aprender com você. Vou esperar você num próximo vídeo, porque a gente tem ainda muita coisa para conversar e esse canal ele é para você que é profissional cabeleireiro, que quer melhorar, aprimorar o seu conhecimento, se tornar um profissional de alta performance.